Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 13 de abril. O plenário do Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de lei fluminense que obriga hospitais e maternidades a coletar compulsoriamente material genético de mães e bebês. O entendimento é que a norma é desproporcional e invade a privacidade das pessoas. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Partido aciona a STF contra a medida provisória que criou o Ministério dos Povos Indígenas. Segunda turma do Supremo confirma que acordo de não persecução penal pode ser oferecido mesmo quando não há mais possibilidade de recursos. E ainda, Ministério Público Federal denuncia à Justiça 8 pessoas pelo transporte clandestino de brasileiros para os Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei do Rio de Janeiro, que obriga hospitais e maternidades a coletar material genético de mães e bebês, é inconstitucional. As informações com a repórter Marta Ferreira. Evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos. Foi com esse objetivo que a lei de 2002 foi editada pelo governo do Rio de Janeiro. Pela norma, os hospitais e maternidades do estado deveriam colher e arquivar material genético das mães e filhos recém-nascidos para eventual identificação por meio de exame de DNA. Para o Procurador-Geral da República, que propôs a ação, a lei viola a proteção da privacidade e da intimidade, já que a norma não exige consentimento prévio formal da mãe para colher o material, nem veda o uso para outros fins. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, ressaltou que a manipulação irresponsável de dados de DNA pode ocasionar uma série de violações a direitos fundamentais e a falta de mecanismos de controle torna a norma estadual uma carta branca para possível utilização futura desses dados sem autorização. Assim, votou pela inconstitucionalidade da lei. Ressalvado o nobre intuito de prevenir a ocorrência de situações nocivas ao bem-estar das famílias brasileiras, a presente lei, sob exame em razão de sua desproporcionalidade e irrazonabilidade, fere também o preceito constitucional do devido processo legal substantivo, em claro desacordo com o artigo 5º, 44 da Constituição, 54, da Constituição Federal de 1988. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fizeram questão de destacar que a coleta e o armazenamento de material genético na sala de parto são absolutamente inadequados, já que não há garantia da proteção da identidade genética. A lei, ela acabou estabelecendo, eu diria, uma bomba atômica para cuidar de um problema grave, mas algo que pode, como o eminente ministro relator bem ressaltou, algo que pode gerar inúmeros outros problemas. A literatura médica recomenda que, em caso de dúvida, o material genético seja coletado no momento da realização do teste e não dessa forma preconizada na lei, até porque a coleta de amostras na maternidade, nela pode ocorrer trocas. O que me chamou muita atenção, eu que gosto de ter uma certa deferência técnica às agências que têm conhecimento específico e limitando as nossas capacidades institucionais, há um parecer do Ministério da Saúde neste sentido da ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Para o ministro Edson Fachin, a lei é desproporcional, já que não há autorização prévia. Esta é a questão central. E o consentimento informado, portanto, pressupõe, sim, que é possível que haja algumas limitações, mas cercadas essas limitações de salvaguardas, para que não se esvazie a substância do próprio direito. E esta lei, com fins meritórios, nesses pontos impugnados pela Procuradoria, ela esvazia o próprio direito.
Assim, por unanimidade, o plenário declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. E durante essa sessão, os ministros, mais uma vez, lembraram a trajetória do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou nessa terça-feira. Um argumentador erudito, vigoroso, que enriquecia as nossas discussões, sempre com uma imensa elegância, e a presença dele ficará marcada na nossa memória e no nosso coração pela brilhante passagem que teve nesse tribunal. Eu, pessoalmente, tenho um registro muito agradável com Sua Excelência. Ele estava na presidência quando eu ingressei nesse tribunal. E, portanto, com a deferência, com a lhaneza e com a elegância que lhe é própria, eu tive, portanto, a experiência de vivenciar a presidência de Sua Excelência, e a todos os títulos também cumprimento pelo exercício da magistratura constitucional, almejando que as suas novas jornadas também sejam tão exitosas quanto foram os frutíferos anos passados nesta bancada. Ele foi um líder da magistratura, presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, e eu com ele construímos algumas soluções de bom agrado para o êxito do nosso judiciário independente, sempre lutando pela nossa democracia e pelos valores constitucionais. É merecedor de todo o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa lembrança, né? Como eu disse ontem, ele enriqueceu esse plenário por 17 longos anos. Estamos aqui com toda a contribuição jurisprudencial, acórdãos belíssimos de sua lavra. Cheguei aqui poucos meses depois dele, 3 meses praticamente, então convivi esses 17 anos com ele, como vice dele no TSE, também aqui. E é uma figura muito especial, não apenas pelo trato, pela facilidade, pela erudição, pela competência, pelo compromisso que sempre teve com a coisa pública no Brasil. Eu gostaria de registrar toda essa boa convivência que tivemos durante todos esses anos e todo o aprendizado que na convivência com Sua Excelência, ou que Sua Excelência nos propiciou. A segunda turma do Supremo manteve decisão monocrática do ministro Edson Fachin em julgamento no plenário virtual. O entendimento é de que acordo de não persecução penal pode ser oferecido mesmo quando não há possibilidade de mais recursos. Renato Rosa tem os detalhes. A segunda turma julgou um recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo, que envolvia o caso de uma mulher condenada por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mesmo com o trânsito em julgado, ou seja, sem direito a mais recursos, os ministros decidiram que, ainda assim, o acordo de não persecução penal pode ser proposto pelo Ministério Público. Para o ministro Edson Fachin, o recebimento da denúncia ou a sentença não esvaziam a finalidade do acordo de não persecução penal, porque esse instrumento evita a prisão cautelar, condenação criminal e outros efeitos, entre eles o cumprimento da pena. O acordo foi inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime de 2019. Pode ser proposto em alguns casos definidos na lei. O investigado, assistido pelo defensor e o Ministério Público, ajustam cláusulas que devem ser cumpridas. O ministro Edson Fachin destacou que essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu nos termos da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso, até o trânsito em julgado. Em decisão unânime, a segunda turma acompanhou o entendimento do relator. O Partido Progressistas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, contestando dispositivos da medida provisória que transferiu para o Ministério dos Povos Indígenas a competência para o reconhecimento, a demarcação, a defesa, o usufruto exclusivo e a gestão das terras e dos territórios indígenas. Segundo a legenda, a medida leva a um desequilíbrio de interesses, privilegiando os índios demasiadamente em detrimento dos produtores rurais. O relator da ação é o ministro Nunes Marques. No próximo bloco, a MPF denuncia 8 pessoas pelo transporte clandestino de brasileiros para os Estados Unidos. Voltamos já.
presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva do acusado de planejar sequestro do senador Sérgio Moro. Os detalhes com a repórter Fátima Uchoa. De acordo com o processo, a prisão preventiva de Janéferson Aparecido Mariano Gomes foi decretada no dia 21 de março, com base no plano de sequestro idealizado a mando da cúpula da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, e no cometimento, em tese, de uma série de delitos, como integração de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus da defesa, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não verificou ilegalidade flagrante na decretação da prisão preventiva. A ministra também destacou que a pretensão não pode ser examinada no STJ, pois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda vai julgar o mérito do habeas corpus originário. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ocorrência de crime permanente e a existência de flagrante delito justificam a entrada da polícia em endereço diferente daquele indicado no mandado judicial. Marina Campos. A proteção está na Constituição. Policiais só têm permissão de entrar numa casa em condições bem específicas, com ordem judicial ou no momento exato que está em curso a prática de um crime. O advogado Antônio Rodrigo Machado explica o porquê da previsão de inviolabilidade do asilo. É uma proteção geral para toda a sociedade, para todos os cidadãos, porque muitas vezes, em diversas situações, o cidadão brasileiro ele pode se sentir amedrontado com a atuação do Estado. Então, a inviolabilidade vai servir para que nós tenhamos regras claras para aquele cidadão que chega até a sua casa, ele possa se sentir seguro e protegido de qualquer tipo de arbitrariedade estatal. Essa é mais uma garantia da Constituição para promover segurança a todas as pessoas. O Estado é muito mais forte. E nessa condição de ser mais forte, ter cuidado com o exercício desse poder é algo essencial, que está no centro, está nos fundamentos da nossa Constituição Federal. Em um caso julgado pelo STJ, os policiais civis, quando foram cumprir um mandado de busca e apreensão, verificaram que o imóvel, um sobrado, era formado por 2 casas, sem indicação clara da numeração de cada uma delas. Assim, a equipe se dividiu, entrou em ambas as residências e encontrou armas de fogo de grosso calibre, munições e explosivos. O investigado foi preso preventivamente e denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em habeas corpus, a defesa do investigado apontou que a polícia estendeu indevidamente a busca para uma das casas e apontou a ilegalidade das provas com o pedido de trancamento da ação penal. Relator do habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas, ponderou que, embora a diligência tenha aparentemente extrapolado os limites da ordem judicial, o STJ tem precedentes no sentido de que, no caso de crimes de natureza permanente, como o armazenamento de drogas e a posse irregular de arma de fogo, é dispensável o mandado judicial para que os policiais entrem em domicílio, dada a situação de flagrante delito. Desta forma, para o colegiado, essas circunstâncias são capazes de mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e justificam o ingresso da polícia em endereço diferente daquele que foi indicado no mandado judicial. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal 8 pessoas pelo transporte clandestino de brasileiros para os Estados Unidos. Eles vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e migração ilegal. A repórter Viviane Novaes conta os detalhes desse caso. A organização foi responsável pela entrada ilegal de quase 500 brasileiros nos Estados Unidos entre 2019 e 2022. Os criminosos cobravam de 60 a 70 mil reais por pessoa. A organização movimentou 16,5 bilhões de reais, segundo as investigações. De acordo com a denúncia, a organização tinha Rondônia como base e contava com sócios e funcionários da empresa Voi Mais Turismo, além de colaboradores nos Estados Unidos e no México que cuidavam dos trâmites burocráticos de emissão de passaporte brasileiro. Também contava com a ajuda dos chamados coiotes, que ajudam na travessia dos migrantes de um país para o outro. De acordo com o Ministério Público Federal, essa investigação é a única no país até hoje que infiltrou policiais numa organização criminosa desse tipo.
Os agentes conversavam com envolvidos pelo WhatsApp e conseguiram provas dos crimes e informações sobre como a organização funcionava. O Ministério Público Federal pede à Justiça Federal o recebimento da denúncia de 8 pessoas pelos crimes de organização criminosa, migração ilegal e lavagem de dinheiro. Dos 8 denunciados, 3 estão presos preventivamente. Um está em prisão domiciliar e outro com tornozeleira eletrônica. Um mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido. Magistrados e servidores que atuam com métodos consensuais de solução de conflitos se reuniram em Belo Horizonte para discutir iniciativas sobre práticas exemplares de mediação e conciliação no Poder Judiciário. Reportagem de Renata Marques. Representantes do Poder Judiciário de todo o país participaram do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação. A 13ª edição do encontro tem como tema a cultura da paz e o diálogo interinstitucional e foi sediada pela Faculdade de Direito da UFMG em Belo Horizonte. Nós esperamos que, ao estar nas montanhas de Minas, as pessoas possam avistar novos horizontes, expandir a cultura da paz, expandir a cultura do diálogo, ter o melhor relacionamento interinstitucional em cada estado e nacionalmente também. É um momento marcante para o nosso Tribunal de Justiça reunir tantos especialistas nesse tema que hoje é tão caro para a Justiça, que é a conciliação, a mediação, ou seja, a solução e a pacificação dos conflitos sem a necessidade de um litígio judicial. Para o presidente do FONAMEC, juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, a oportunidade de diálogo entre os tribunais de justiça do país é extremamente relevante para melhorar a qualidade dos serviços judiciários oferecidos aos cidadãos. O que nos move no FONAMEC é a busca pelo diálogo constante, pela atuação de cooperação. É obviamente que algumas questões precisam ser abordadas pela heterocomposição, mas a maioria delas não. A maioria delas podem ser alcançadas através do diálogo, da conversa franca e leal. A troca de experiências entre integrantes da Justiça de todo o país é o grande objetivo deste encontro. As discussões colaboram para o aprimoramento dos métodos de solução de conflitos que podem ser aplicados em todo o país. Esse fórum é muito importante justamente para que se possa conhecer iniciativas que outros estados, outros órgãos, outras instituições estejam adotando. Minas Gerais foi beneficiada agora com um prêmio no CNJ, né, do oficial de justiça que pode atuar no sentido de já tentar obter a conciliação entre as partes, e tantas outras iniciativas que a desembargadora Ana Paula já desenvolveu em conjunto, seguindo políticas já criadas nas administrações anteriores, que reverteram muito em favor da sociedade. Então eu acho que essa dinâmica do encontro, desse fórum, ela é muito importante para permitir que a gente conheça, cada um conheça os projetos desenvolvidos pelos outros e, quem sabe, replicá-los de uma forma eficiente e produtiva. Além do programa Conciliação em Domicílio, que permite que o oficial de justiça possa auxiliar em processos de resolução de conflitos no cumprimento de mandados, outras 2 iniciativas da Justiça Mineira foram incluídas no portal de boas práticas do Conselho Nacional de Justiça. O Paternidade para Todos, que garante a inclusão do nome do pai no registro de nascimento, e o Extensão Arbitragem Acadêmica, que, em parceria com universidades, democratiza os procedimentos da justiça em causas de baixa complexidade. A seguir, a AGU promove curso que tem a democracia como tema de discussão. Voltamos em instantes. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça realizou hoje uma homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu no sábado, dia 9. O repórter Rafael Porfírio acompanhou a sessão e traz as informações. A sessão plenária em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi conduzida pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Emocionada, ela lamentou a morte do colega da corte. O ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente da 2ª sessão do STJ, colegiado que o ministro Sanseverino integrava, e o decano do STJ, ministro Francisco Falcão, destacaram a trajetória de Sanseverino e o legado que ele deixa ao Poder Judiciário.
A cerimônia também contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o presidente do TST, ministro Lélio Bentes, além de outros ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Discursaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente do OAB, Beto Simonetti. Ao final, Maria Tereza de Assis Moura fez a entrega de um livro fotográfico e uma placa a Maria do Carmo Estenzel Sanseverino, viúva do ministro, em homenagem à atuação dele no Judiciário brasileiro. Em seguida, os ministros e demais autoridades participaram da missa celebrada pelo Frei Josué, em memória ao ministro no Salão de Recepções da Corte. Paulo de Tarso Sanseverino foi relator de importantes decisões no direito privado. Ele atuou na terceira turma, na segunda sessão e na Corte Especial, nos mais de 12 anos como ministro do STJ. Sanseverino também presidiu a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. O ministro morreu aos 63 anos devido às complicações de um câncer. O plenário do TSE manteve a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que anulou todos os registros de candidatura ao cargo de vereador do Partido Republicanos no município de São Fidélis. O motivo? Fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Sérgio Banhos. Tendo sido revelado que as candidatas obtiveram votação zerada, não tiveram movimentação financeira na campanha, não realizaram atos de campanha, além de terem apoiado outros candidatos, inclusive ao mesmo cargo, evidencia-se, na linha da jurisprudência desta Corte, a configuração da prática de fraude à cota de gênero, ensejando a incidência do verbete similar de número 30. Em conclusão, senhor presidente, eu estou negando provimento aos agravos em recursos especiais, mantendo íntegra a decisão regional que reconheceu a fraude da cota de gênero na espécie e determinou os consectários que estão na conclusão do meu voto. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou 3 novos indicadores de produtividade da Justiça Eleitoral aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça para 2023. Mayra Alves. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou durante o Fórum Nacional de Estatística Processual e Gestão Processual Eleitoral 3 novos indicadores de produtividade da Justiça Eleitoral: o de casos eleitorais, execução judicial criminal e de execução judicial não criminal. O objetivo é de promover a melhor integração entre áreas que se dedicam à extração e tratamento de dados estatísticos processuais. O fórum, realizado nos dias 12 e 13 na sede do TSE em Brasília, reuniu representantes dos tribunais regionais eleitorais, que trabalham com dados processuais. A Advocacia Geral da União deu início nesta semana ao curso Democracia e Combate à Desinformação. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Wesley McAllister. A aula inaugural foi proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em Brasília. E a abertura ainda contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e dirigentes da AGU, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo, e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Na ocasião, o advogado-geral da União assinou a posse de Natália Ribeiro Machado Vilar, advogada da União, que vai chefiar a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Jorge Messias, em sua fala de abertura, defendeu a luta em prol da democracia. A luta democrática é e deve continuar sendo uma constante. As conquistas que a democracia proporcionou à sociedade necessitam de defesa perene e firme. Essa lição nunca foi tão explícita quanto na atual conjuntura, em razão dos graves e recentes fatos vivenciados no Brasil. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, elogiou a criação do curso no atual cenário vivido pelo país. Nós recebemos na vida uma avalanche absoluta e absurda de uma informação nas redes sociais. É preciso que essas informações não desinformem. Na aula magna, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, destacou que a democracia pressupõe a soberania popular e eleições livres e justas, mas também implica limitação de poder, a existência de um Estado democrático de direito, além do respeito aos direitos fundamentais, e que liberdade de expressão tem seus limites. Desinformação deliberada
os discursos de ódio e as teorias conspiratórias, elas abalam os 3 fundamentos da liberdade de expressão, abalam a democracia, abalam a busca da verdade possível e violam a dignidade da pessoa humana, de modo que os mesmos fundamentos que levaram ao tratamento especial e favorecido da liberdade de expressão exigem que se regulamente as mídias sociais para que não se destrua a liberdade de expressão, como a mentira é capaz de destruir a verdade, a democracia e violar a dignidade das pessoas. As inscrições para o curso poderão ser realizadas entre os dias 12 a 19 de abril por meio de link que será disponibilizado no Instagram da Escola Superior da AGU. Podem se inscrever membros e servidores da AGU, procuradores estaduais e municipais. O curso será online e com duração de 3 meses aproximadamente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.